Bom dia, Bruno Nunes. Bruno Nunes, deputado municipal pelo PPM, e hoje, dia 22 de março, estamos à conversa para a nossa crónica habitual, a crónica mensal, e começava por fazer a pergunta habitual: que temas é que nos traz hoje esta conversa, esta crónica para a Louros TV? Bom dia, António, bom dia a todos os que nos chegam lá em casa. Cada vez mais a Louros TV tem tido um papel importante no acompanhamento da política concelhia, mas essencialmente até aqui na Assembleia Municipal a Louros TV acaba por ser um fiel da balança para as decisões e para a forma como muitos partidos têm feito as suas intervenções. E hoje, e visto que estamos a chegar a abril, mês que para muitos é o mês da liberdade, para mim, eu gosto mais do 25 de novembro do que do 25 de abril, mas, no entanto, considero que o 25 de novembro não é mais do que repor aqueles que são os valores de abril e, por isso, também louvo o trabalho que foi feito em abril. E começamos por aqui, pela questão, o tema que eu falarei hoje é meramente política. E política na sua conjuntura local, que tem tido também algumas repercussões a nível nacional, e o inverso também é verdade. E isto na sequência eu considero que estamos a atravessar uma fase na Assembleia Municipal de Louros que seria importante, agora que estamos a entrar no mês de abril, que se reflita sobre aquilo que são os valores da liberdade e os valores que de facto mulheres e homens lutaram para que hoje as Assembleias Municipais e esta lógica de proximidade e do poder local possa existir 45 anos depois, como tão desejado foi por quem lutou pelos nossos ideais, muitos ainda presentes. Eu não era nascido na altura, o meu António era, e o meu Estava pai na lutou flor da idade dos 18 anos. Exatamente, o meu pai lutou por esses princípios, os meus familiares, os nossos antepassados em geral, eu creio que de todos, defendem os princípios de liberdade. Eu acho que na Assembleia Municipal de Louros nós estamos a chegar a um ponto de um princípio de falta de educação, começando por atitudes bastante arrogantes politicamente, que depois acabam por resvalar para princípios de falta de educação. E as últimas Assembleias Municipais, para quem assiste, quer localmente, quer nas transmissões, verifica que nós estamos a entrar aqui numas quesilhas que em nada beneficiam certamente os ideais, nem de abril, nem de novembro, nem de absolutamente nada. E tem sido de tal forma, de bancada para bancada, não excluindo praticamente ninguém, que as coisas têm ganho uma dimensão quase de perseguições políticas, de ataques pessoais, de trazer para dentro deste hemiciclo posições pessoais e de tentativa de passar algum estrelato dos deputados municipais. E não tenho problema de o dizer, o PPM, e neste caso eu não faço nenhuma intervenção por cima de ninguém, eu não interrompo ninguém a falar, mas independentemente destas tentativas de interrupção, destas faltas de educação que existem na Assembleia Municipal, eu acho que existem alguns deputados municipais aqui em Louros e existem posições aqui que as pessoas ainda não perceberam de facto onde é que estão colocadas. E partem do princípio que o ser deputado municipal tem uma notoriedade, que hoje em dia a política, infelizmente, é muito feita pelas redes sociais e Facebooks, e as pessoas acham que porque têm 1000 seguidores, têm 1000 leais seguidores e fãs deles. E o que acontece é que as pessoas vêm para aqui e pensam que um deputado municipal é alguma estrela do concelho. Ainda não perceberam que o tipo de política que fazemos faz com que, eu arrisco a dizer, 99% da população não sabe sequer que existe um deputado do PPM, não sabe quem são os deputados, e por isso as pessoas, este estrelato, como eu costumava dizer, eu sou o mais conhecido da minha rua, não é? Por isso, são bastante conhecidos entre os seus, porque as pessoas lá fora não sabem, as pessoas já não têm noção daquelas que são as competências da Assembleia Municipal, muito menos quem é que está na Assembleia Municipal e quem são os seus representantes, porque as pessoas estão desligadas da política. 45 anos depois, as pessoas deixaram de ter interesse por esta coisa que muitas vezes, ou na maioria das vezes, está conotada como sendo algo bastante sujo, negativo, de jogadas, de interesses, e temos toda esta confusão de problemas de vértebras, porque há pessoas que não têm coluna e não conseguem perceber onde é que estão inseridos, e depois vimos para aqui numa fantochada de tentar passar
uma ideia do eu trabalho mais que tu trabalhas mais que eu sou melhor do que tu, e não chegamos a parte nenhuma. Isto quase a brincar. Eu acho que se chegássemos a uma altura que se percebêssemos e tivéssemos a capacidade toda, tal como eu fiz na intervenção do 25 de Abril do ano passado, em que referi que era importante todos percebermos que, após a seleção feita pelo povo, estando aqui todos reunidos, deveríamos formar uma equipa para tentar defender aqueles que são os interesses. Obviamente, com diferenças ideológicas, obviamente, com discussão, é para isso que cá estamos. Eu não estou aqui para fazer amigos com ninguém. Não tenho necessidade de fazer amizade com o colega da direita na bancada ou com o colega da esquerda. Aliás, os meus maiores entraves e maiores problemas que tenho tido na Assembleia da discussão até acaba por ser com o meu ex-parceiro de coligação e com o outro partido que está à minha direita, com o CDS, com quem praticamente não tenho uma relação pessoal, e por isso com as outras pessoas até existem outros partidos que, porventura, a nível ideológico até estão mais afastados de mim, com quem eu tenho outra relação. Por isso, eu não estou aqui para fazer amigos, acho que as pessoas não estão aqui para fazer amigos, mas nós temos um princípio que temos que defender, que nós estamos aqui para trabalhar para um bem comum. E se tivéssemos a capacidade, brincando um ponto, pegar na paixão da Sónia, na garra do leão, metermos uma pitada de piteira, com a arrogância, muitas vezes, de algumas bancadas, que também faz falta, com a juventude aproveitada do Carlos Moreira, com a capacidade de intervenção e de espontaneidade do Ricardo Andrade, mesmo pegando na sabedoria e conhecimento autárquico e já vivido da Fátima Amaral e de outras pessoas, se calhar conseguimos fazer aqui tudo colocado na bimbi, um cozinhado porreiro, para que o Bernardino, e ele perdoar-me de eu tratá-lo pelo nome, poder oferecer à população até final do mandato, porque até final do mandato nós somos defensores que o mandato deve-se cumprir e é ele o Presidente. Nós temos vivido aqui ultimamente, e agora passando para aquilo que eu considero, é que chegou uma altura de dizer, vou utilizar a palavra de propósito, chega. E o chega tem a ver com o seguinte: o PPM nos últimos dias tem sido, principalmente aqui em Loures, muito atacado porque fez uma coligação com o Partido Pro Vida, apoiado pela Democracia 21 e pelo Movimento Chega, encabeçado pelo ex-vereador da Câmara de Loures, André Ventura, para possibilitar ao vereador André Ventura, ao ex-vereador André Ventura, que fosse candidato às europeias. Isto foi muito atacado e eu tive, inclusive, por ex-companheiros de coligação, ataques nas redes sociais a dizer só se estraga uma casa. Com a diferença de que o PPM, quando foi eleito, tem noção que foi eleito com os votos do André Ventura. Porque o PSD desceu a nível nacional, subiu em Loures e subiu como não subia há muitos anos, fruto da irreverência e das propostas que algumas delas o PPM nem era 100% de acordo em relação ao André Ventura. Tentar, de um momento para o outro, aqueles que há um ano andavam aos beijos e abraços com o Ventura, vir dizer que estragamos uma casa, a casa se calhar ficou mais liberta quando nos separámos, porque o PPM tem a vontade de dizer frontalmente, seja quem for, olhando olhos nos olhos, o que quer que seja, mas depois dizem, mas depois diz que nos corredores aconteceu, mas se nos corredores aconteceu e não aconteceu uma conversa direta, que se foque de uma vez por todas, e eu estou agora neste caso ali em concreto a falar do PSD, que se existe alguma animosidade em relação a algumas políticas adotadas pelo PPM e pelo PSD, deve-se ao facto, e que seja claro, de até hoje, ao final de quase um ano de eleição da nova Conselhia, primeiro, o PPM não foi convidado para a tomada de posse do PSD de Loures, por um erro administrativo, mas não foi a única força política que, apesar de ter sido processo de coligação, não foi convidado. E até hoje não tive uma reunião com o Sr. Presidente da Conselhia que achou que não seria oportuno. Por isso, eu gosto das coisas com sal, gosto das coisas com pimenta, gosto das coisas temperadas, não gosto de coisas sonsas. E como não gosto de coisas sonsas, não vou andar atrás de ninguém para falar comigo. Eu tenho a minha política definida para o Conselho e não vou estar pendente de A ou de B. Por isso, não tenho nada contra o PSD, não tenho nada contra as pessoas do PSD, mas eu não presto vassalagem nem ao PSD, nem a ninguém. E por isso, o facto de eu ter dado o meu apoio e de sinto-me feliz por ter sido eu, pessoalmente, e assumo que convidei o André Ventura para sentar à mesa com o Gonçalo da Câmara Pereira e celebrar a coligação. Não tenho qualquer problema com isso, agora não vou admitir que, entretanto, venham para as redes sociais e que as pessoas achem que o ser deputado municipal lhes dá uma notoriedade e um estatuto que não têm. Isto tem tido também alguma consequência
das bocas que se vão atirando nas bancadas e nos procedimentos políticos, que agora chegamos a uma altura que o PPM é acusado de uma perseguição dantesca ao Bloco de Esquerda, porque denunciou uma situação em relação ao deputado André Julião, que isto terminou a suspensão do mandato do deputado André Julião. Para as pessoas perceberem lá em casa, a única coisa que eu fiz, primeiro, eu não faço perseguição, nem ao Bloco, nem ao PC, nem ao PSD, nem ao CDS, nem ao PAN, nem ninguém. Não faço perseguição a ninguém. Eu faço política. Eu fui eleito para fazer política. E eu estou eleito num órgão de fiscalização. Considerando que existe alguma irregularidade ou indícios de alguma irregularidade, é meu dever denunciá-lo ou pedir que essa situação seja averiguada. Já fiz em relação às GES Louros, já fiz em relação aos contratos do Jorge Bernardino, já fiz em diversas situações. Existia uma dúvida que para mim, que um deputado que não tem mandato, porque o mandato é do deputado Carlos Gonçalves, mas que quando em substituição assume o mandato do Carlos Gonçalves, ser assessora do grupo no qual era deputado, a mim, primeiro, eticamente parece-me reprovável, tal como existem outras situações nesta Assembleia, não é apenas com o Bloco. Pois. Ok? Como me parece reprovável... Estamos a falar de incompatibilidades. Pessoas que estão na Assembleia Municipal, exatamente, mas não poderiam estar. Eu não sei se não poderiam, porque a Assembleia Municipal não é um tribunal e o Sr. Presidente da Assembleia, Ricardo Leão, tem referido isso subejamente. Desculpem. Não é a Assembleia Municipal que é o tribunal que tem que decidir se existe incompatibilidade ou não. Agora, a Assembleia Municipal tem a responsabilidade, como fez esta semana no caso do deputado Bruno Simão, que pediu um parecer técnico-jurídico, que também não é vinculativo, mas que determinando que parece existir indícios claros de incompatibilidade, tem responsabilidade do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de remeter isto a quem de direito, e o quem de direito é a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, que resolve e que dite ou não se isso existe. Da mesma maneira que a Assembleia Municipal não tem capacidade, e não vale a pena andarmos a gritar aos sete ventos, de verificar se os contratos do Jorge Bernardino ou outro contrato qualquer, se é legal ou não é legal. Eu levantei uma questão relativa ao deputado André Julião, não tenho nada pessoal contra o deputado André Julião, não tenho nada contra o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem feito menção de que isto são artimanhas do PPM jurídicas. Não são artimanhas porque a lei não sei o que a faz. O que aconteceu e a suspensão de mandato, que no meu entendimento, lá está, não sou eu que o termino, mas no meu entendimento a suspensão de mandato do André Julião, ou do deputado André Julião, nem sequer faz sentido, porque ele não tem que suspender o que não tem. Ele tem que renunciar à posição da lista. Mas isso é uma questão jurídica diferente, ele não tem que suspender o que não tem, porque o mandato não é dele. Depois, o facto do PPM ter denunciado esta situação para saber o que é que acontecia, ou o que é que estava a acontecer, parece que teve algum impacto. Se não tivesse impacto, o deputado André Julião não tinha feito a suspensão de mandato, como decidiu fazer, que no meu entendimento a suspensão de mandato não resolve absolutamente nada. Mas existem aqui outras questões, e existem questões de que foram denunciadas também, que é o facto de, nas comissões, o Bloco de Esquerda já ter apresentado 5 deputados diferentes a estar nas diversas comissões. Isso tem sido público nas redes sociais, também tem sido discutido em alguns órgãos de comunicação social, inclusive, o facto de se considerar, e de muita gente considerar, que isso não é legal. O meu entendimento é que isso põe em causa o princípio da representatividade e o princípio da proporcionalidade. O Bloco de Esquerda tem um mandato, não tem 5. O Bloco de Esquerda tem um mandato como eu. Mas dir-me-á, mas o facto de existirem 3 comissões num dia e serem representados por 3 deputados diferentes, isso não aumenta o erário público, porque são 3 senhas de presença, só que em vez de receber um, recebem 3 e dividimos por todos. Isso não é verdade. E esse é o comunicado oficial do Bloco de Esquerda, e isso não é verdade, porque o deputado que vem à primeira reunião tem a sua senha de presença e tem a folha de itinerário, para as pessoas perceberem lá em casa, que são os quilómetros. Se o deputado for à segunda reunião, já não vai debitar quilómetros, porque já está na Assembleia. Vindo um novo, debita quilómetros também. Vindo o terceiro, se tivesse o primeiro, que fosse à primeira, à segunda e à terceira reunião, não tinha debitado, na segunda e na terceira reunião, não tinha debitado quilómetros. Vindo 3 deputados diferentes, debitam quilómetros. Mas isso são situações que vão ser reportadas ao Ministério Público. É assim, sei que... digamos, de todos estes problemas com os deputados municipais... Olha, eu sei que em relação ao deputado que eu mencionei da CDU, que o parecer técnico-jurídico foi dado e que o Sr. Presidente da Assembleia, Ricardo Leão, remeteu para o Ministério Público, não sei se já foi, se não foi, mas nestes dias deve estar a sair, isto foi comunicado em conferência de líderes há 2 dias,
por isso penso que não terá cometido nenhuma confidencialidade, não me foi pedido segredo acerca disto, estamos em política, não há segredos. Em relação ao deputado André Julião e às outras situações que existem aqui, no meu entendimento, que põem em causa também eventuais incompatibilidades, o processo, sei que foram pedidos esclarecimentos ao Bloco de Esquerda em relação ao deputado André Julião, sei que já foram dadas algumas dessas justificações em conferência de líderes, não sei em que estado está o processo, porque isso agora já não é trabalho meu, as entidades que o resolvam. Mas digo eu, é que não é decisão, voltando Sim. àquilo que o Bruno Nunes disse há pouco, isso não é decisão da Assembleia. A Assembleia, digamos que... A Assembleia não pode ditar a perca de mandato, a suspensão Claro, de mas nada. a Assembleia, digamos que toma conta de uma determinada situação, investiga, digamos, minimamente, Tenta e se acha que envia ao Ministério Público. Envia ao Ministério Público. Temos aqui uma situação que é complicada, porque todos os deputados, e o Ricardo Andrade do PSD, e muito bem, depois de ter sido solicitado pelo deputado Lima do PS, que fosse averiguado a eventual incompatibilidade do deputado Bruno Simão, o líder da bancada do PSD, Ricardo Andrade, e muito bem, pediu num requerimento verbal à mesa que então se averiguasse as eventuais incompatibilidades de todos os deputados e não apenas de um. Gravado. Isso está gravado, isso é público. Fomos todos notificados pela Assembleia Municipal para, na sequência desse requerimento, entregar as funções que desempenhamos e em que locais é que desempenhamos. Profissionalmente, para aferir se existia alguma incompatibilidade. Uma das bancadas, não sei se todos os seus elementos, não quero dizer que foram todos os seus elementos, mas uma das bancadas considera que a Assembleia Municipal não tem competência para pedir essa informação e recusou-se a dar essa informação. Foi a bancada da CDU. Ao que sei, o Sr. Presidente da Assembleia, Ricardo Leão, e no meu entendimento, muito bem, fez uma exposição, ou irá fazer uma exposição à Procuradoria-Geral da República, no sentido da mesma intervir e solicitar aos deputados municipais da CDU que entreguem a declaração de atividades da sua situação profissional. Porque, de facto, existem aqui questões que não levam a uma paz nesta discussão e que acaba por puxar àquilo que eu falei inicialmente, ou seja, das bocas, dos atritos, do diz que disse, porque depois nós temos aqui diversas situações que eu não sei se são incompatíveis ou não, mas o facto de termos alguns deputados que estão em conselhos de administração de empresas municipais essas que saem, o seu orçamento sai do orçamento municipal, que têm deliberações que são tomadas aqui, isto é incompatível, não é incompatível? Chega o facto de pedirem escusa nas votações, alguns nem pedem, votam deliberadamente e dizem eu não tenho medo de assumir que votei. As pessoas, como eu já referi, acham que por serem deputados municipais vivem aqui um estado de impunidade que eu ainda não percebi, porque o ser deputado municipal, eu não sei que estatuto é que dá, a mim não me dá estatuto nenhum. Dá-me a possibilidade de estar aqui consigo, a falar para as pessoas, de fazer as intervenções e tentar... Dá-lhes mais responsabilidade. Dá mais responsabilidade, não estou a ver, porque se eu agora, quando sair daqui consigo, formos beber um café, eu aposto consigo o que quiser que nenhuma das pessoas do café me conheça ou sabe quem eu sou. E as pessoas têm que se mentalizar que políticos com dimensão nacional, eventualmente aqui no Conselho, temos um claramente com dimensão nacional, que é o Presidente Bernardino Soares, é uma figura pública, muitos anos da Assembleia da República, comentador televisivo, toda a gente o conhece, é um político com dimensão nacional. Temos o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que tem alguma dimensão, porque foi deputado na Assembleia da República, porque já foi vereador deste Conselho durante muitos anos. Os restantes, mais conhecidos na sua rua ou na sua freguesia, não são políticos com dimensão, vamos lá ter noção, são aprendizes de feiticeiros. Não vamos ter noção que andamos aqui, aprendizes de feiticeiros no sentido de fazer magia pelas pessoas, não estou aqui a falar em bruxedo, estou a falar em aspectos positivos. Não vá as pessoas ficar melindradas com este aspecto, mas vamos ter noção que políticos com dimensão nacional temos esses. Tínhamos o ex-vereador André Ventura, que era um político com dimensão nacional, muito fruto do futebol e não da política. E da televisão. E da televisão, mas tinha dimensão. O resto não tem. Santa paciência, metam-se no seu lugar e tenham noção do que estão a fazer. Por isso, essencialmente, hoje a minha entrevista consigo e o ponto de situação era... Eu não faço apelo aos meus colegas porque eu não sou mais do que eles, mas pelo menos que as pessoas, quem acompanhar esta entrevista, e porque eu sei que estas entrevistas são vistas pela maioria dos deputados,
ponderar um bocadinho que quando há princípios básicos de educação e de respeito pelo outro, isso não nos impede de ter o confronto político e o combate político. Eu tenho noção que sozinho pelo PPM não tenho uma postura muito de rato de laboratório ou de escritório. Eu sou muito mais do confronto político aqui e também gosto do confronto político e também gosto do debate. Já tive debates acesos aqui, mas com respeito. Não há necessidade de passarmos a considerar que porque daqui ninguém vai passar para lado nenhum. O trabalho político seja feito aqui pelos deputados municipais, que lhes possa dar uma carreira política de saltarem para alguma coisa, tem que ser através do seu trabalho e não através da falta de educação. Nós temos políticos nesta Assembleia que estão enterrados nesta Assembleia Municipal há 20 anos e não saíram daqui. E não foi com esta postura. Eu podia enumerar vários em várias bancadas. Não saem daqui, são os maiores da sua rua. Resolução dos problemas das pessoas, zero. Depois, o que é que isto adianta? Depois fazemos 30 propostas para vir para aqui, mostrar, nós somos os que mais fazemos trabalho. Vamos resumir aquelas 30 propostas e dizemos, mas isto cabia em 5 ou em 6. E as pessoas lá em casa, as pessoas que assistem aqui, algumas minhas conhecidas, mandam mensagens durante o debate a dizer, mas isto é o quê? Isto é uma vergonha. É para isto que gastam o nosso dinheiro. E somos todos metidos no mesmo saco. Acho que não temos tido capacidade de ajudar a mesa na condução dos trabalhos, e na mesa aqui incluo o trabalho do Sr. Presidente Ricardo Leão, da Sara, do João Paulo, que são 3 partidos diferentes que ali estão. Acho que não temos tido capacidade de gestão de tempo, acho que não tem sido proveitoso o trabalho em Assembleia Municipal. E olhando para estes deputados e para esta composição, transferindo eles para as comissões, onde não existe, se a mediatização aqui já é mínima, nas comissões então é nula, onde não existe qualquer ato mediático ali, percebe-se que ali tem-se trabalhado. Ou seja, as comissões, como estão fora deste forrobodó, deste carnaval da Assembleia Municipal de Loures, porque há 2 carnavais em Loures, há o carnaval lá fora e há o carnaval da Assembleia Municipal de Loures. Esse carnaval vai-lhe custar alguns mimos. Vai. Se calhar era a altura de dizer chega, por isso é que eu lhe estou a dizer, por isso pode custar alguns mimos ou não. Vamos ver o que é que isto vai dar. Mas este carnaval que se tem passado aqui, acusem-me agora do que quiserem, venham dizer o que quiserem, mas eu acho que se as pessoas pensarem um bocadinho, vão perceber que moderem, porque nós temos estado a prolongar reuniões atrás de reuniões, sem qualquer proveito para a população, e não se justifica. Uma última palavra em relação às Assembleias Municipais temáticas. Teremos a primeira no próximo dia 28 em Bucelas. Convidar toda a população de Bucelas a estar presente. É uma Assembleia temática relacionada com a freguesia. O Sr. Presidente da Assembleia determinou, porque é competência dele a convocatória das Assembleias, fazer as várias Assembleias descentralizadas e temáticas. Começamos em Bucelas. Os assuntos são sempre assuntos locais. O tempo do público, apesar de alguns partidos não queriam que o público tivesse tempo, porque o regimento tinha uma incongruência entre alguns artigos que ditava que o público não tinha tempo. Felizmente, a maioria decidiu a alteração daquele ponto para que o tempo do público ainda aumentasse, porque existia uma bancada que não queria que aquilo fosse alterado. A bancada da CDU não queria que a população tivesse intervenção, o que era surreal. Os tempos dos partidos também foram aumentados. Existe aqui um nervosismo extremo em relação ao facto de irmos às localidades fazer as Assembleias descentralizadas. Eu espero que corram todas dentro do respeito e da normalidade, mas temo que os deputados municipais eleitos pelas freguesias que vamos visitar tentem extravasar as suas competências e a sua capacidade no discurso ao tentar mostrar aos seus amigos da rua que de facto ele é o maior lá da rua e que tem um poder estonteante dentro da Assembleia Municipal na defesa do interesse dos seus vizinhos.
Vamos esperar que isto corra tudo dentro da normalidade, dentro do respeito, e que a população se manifeste, que demonstre as suas preocupações e que o Executivo tenha tempo de explicar à população porque é que A ou B não está feito ou o que é que pretende fazer, que a oposição tenha capacidade de questionar o Executivo e que tenha capacidade de satisfazer também aquelas que são as necessidades da população, que corra tudo em paz e tranquilidade. E de respeito E uns de pelos outros. respeito. Era isto. Ok. Obrigado, Bruno Nunes. Obrigado, João.